Olá, caros alunos! Hoje irei iniciar nossa aula sobre o sistema esquelético. Inicialmente, explicarei uma das maiores curiosidades do nosso sistema esquelético, onde um corpo humano adulto é formado por 206 ossos. Olha que interessante, né? Nosso corpo possui 206 ossos. Iniciando a matéria, pode-se dizer que o conjunto dos ossos de um ser humano é o esqueleto, que sustenta o corpo e serve de apoio para os músculos, permitindo assim o movimento principal pelo princípio da alavanca. Certos conjuntos de ossos protegem alguns órgãos internos, como o crânio, nosso crânio, que protege o cérebro, sendo que os ossos são reprodutores do corpo humano. Muito interessante, né? Os ossos também possuem relação com o metabolismo do cálcio e a medula óssea. Está relacionada com a formação de células do sangue. O estudo dos ossos chama-se osteologia. O esqueleto humano adulto tem normalmente 206 ossos, como anteriormente eu tinha dito, com suas identificações próprias, mais um número variável de ossos sesamoides, pequenos ossos de diversas partes do corpo. Então tem mais ossos, só que são menores. O nome faz a alusão à semente de sésamo, pela semelhança do formato, por isso chamados sesamoides, os ossos pequenos, né? Então, o esqueleto é algo muito importante para o corpo humano. É graças a ele e suas articulações que conseguimos andar, por exemplo, ou mexer os dedos das mãos. Os músculos que são responsáveis por produzir nossos movimentos só conseguem funcionar bem porque estão presos nos ossos. Outra função muito importante do esqueleto é proteger os órgãos vitais do nosso corpo, ou seja, os ossos são extremamente necessários para que permaneçamos vivos, como o exemplo anterior, o crânio que protege nosso cérebro e a caixa torácica formada pelas costelas que protege o coração e os pulmões. É muito importante, então os ossos são essenciais para a nossa vida. Nosso corpo é formado aproximadamente por 206 ossos, como havia dito anteriormente. Então, eles variam bastante em tamanho, formato, e cada um apresenta um nome diferente. Encontramos ossos muito pequeninos, como o estribo ou um pequeno osso do ouvido, que chega a medir 25 centímetros, bem pequenininho. E também temos o fêmur, maior osso do corpo humano. A diferença é que ele é bem maior, né? Que se localiza na parte superior da nossa perna e pode ter em média 50 centímetros, né? O dobro. É importante lembrar que o esqueleto humano não é formado apenas pelos ossos, mas também pelas cartilagens, pelos ligamentos e pelos tendões. Ou seja, tudo isso faz a junção para que nós nos mantenhamos vivos. É a nossa proteção, né? Nossa forma de caminhar, a nossa ajuda, né? Para caminhar, para sobreviver, né? A nossa proteção, né? Prosseguindo. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre cada parte do nosso esqueleto.
onde começarei explicando sobre os principais ossos do corpo humano. Então, os ossos da cabeça, ossos do crânio, frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoide e etmoide. Esses são os ossos do nosso crânio, né? Ossos da face, ou seja, ossos do nosso rosto, zigomático ou molar, maxilar, nasal, mandíbula, palatino, lacrimal, vômer e concha nasal inferior. Esses são os nossos ossos da face. Ossos nos ouvidos. Ossos do ouvido são martelo, estribo e a bigorna. Então, esses são os nossos ossos, os 3 ossos que possuem o nosso ouvido. Agora nós vamos para os ossos do pescoço, que é chamado de hioide. Esse é o nosso osso que fica no pescoço. Continuando, ossos na cintura escapular, chamados de clavícula e omoplata. Ossos no tórax externo e as costelas. Então, são esses os ossos no tórax. Agora a gente vai conhecer os ossos na coluna vertebral. A nossa coluna vertebral não possui só um osso, ele possui vértebras, 3 vértebras, que são vértebras cervicais, vértebras lombares e vértebras toracicais, que são muito importantes também. Prosseguindo, ossos nos braços, são eles húmero, ulna e o rádio. São os 3 ossos dos nossos braços. Ossos nas mãos, escafoide, semilunar, piramidal, trapézio e falanges. Esses são os nossos ossos das mãos, né? Prosseguindo, ossos na cintura pélvica, ossos no quadril, como são chamadas, ou cintura pélvica. São 2, o sacro e o cóccix. Os ossos das pernas são 4, fêmur, patela, a tíbia e a fíbula, ou perônio, como alguns chamam, né? Então, prosseguindo. E por fim, os ossos do pé. Os ossos dos pés, inicialmente falando, são vários, né? E são conhecidos por várias falas, né? Primeiro, o calcâneo, o talos, o navicular, que esse se encontra, esses 3, no tornozelo. E o metatarsais, que se encontra no peito do pé, em cima do pé, né? E as falanges, que são os dedos dos pés, são encontrados nos dedos dos pés, né? Então, são esses os principais ossos do corpo humano. É claro que temos muito mais ossos, né, em nosso esqueleto. Porém, como comentei anteriormente, são muitos. Em seu total, 206 ossos, que abrangem nosso esqueleto, sendo que alguns são muito pequenos, né, até 25 centímetros, né? Então, agora vamos para algumas curiosidades do sistema esquelético. O nosso sistema esquelético possui várias curiosidades. Algumas delas são essas que eu vou citar. Vamos
os ossos, né? Porém, quando nascemos, possuímos muito mais que isso, que neles são 270 no total, em nosso nascimento. A partir do nosso nascimento, quando nascemos, temos ossos para nos proteger, né? Ao contínuo de nossa vida, os ossos têm como função proteger nossos órgãos, nos proteger, nos manter vivos, né? E também, como nós estamos vendo, esses 270 ossos, a mais que temos, eles também têm a função de proteger. Os 270 ossos que acompanham o nosso nascimento, com o passar do tempo, vão se fundindo. Por que eles vão se fundindo? Porque eles vão se sumindo, né? Ou formando outros ossos, para formar os maiores ossos. É o caso dos ossos do crânio, que são pequenos e quebrados no nascimento, para permitir o crescimento do telencéfalo. Esses buraquinhos que ficam no espaço entre os ossos, e outros são popularmente chamados de moleiras. E apenas em uma idade mais avançada da infância é que esses ossos se unem para formar o crânio. Então, é muito importante esses pequenos ossos para o nosso nascimento e para o futuro, para a nossa juventude, né? Que assim, eles se formarão novos ossos, né? A mesma coisa acontece com os ossos da bacia. Nascemos com ossos separados, o íleo, o isquio e o pubis. Então, são 3 ossos que, quando nós nascemos, eles estão separados para facilitar o nosso nascimento, para facilitar a nossa saída, né? E apenas na adolescência é que esses ossos vão fundir e se formar, formando a bacia, né? A parte da cintura, a nossa bacia, né? Então, é essencial que possuímos esses ossos para que no nascimento possamos nascer com mais facilidade, né? E a partir daí, na nossa juventude, formará outros ossos para facilitar o nosso andamento, para facilitar a nossa proteção do nosso corpo também, né? Como os órgãos, né? Então, prosseguindo. Como vimos, os ossos são essenciais para a nossa sobrevivência, desde nosso nascimento em diante, né? Pois são os ossos que protegem nossos órgãos e que vão dando continuidade e crescimento a nossos ossos. Então, é a partir do nosso nascimento que crescemos, na juventude os ossos vão se formando em novos ossos, vão se juntando, vão se fundindo, formando outros ossos no nosso nascimento. Pois os ossos vão nos proteger para nossos órgãos, fazendo parte de nossa vida, dando continuidade ao nosso crescimento e à nossa vida, né? Então, é bem importante lembrar disso. Continuando, é impressionante como os ossos possuem uma história rica e surpreendente, não é mesmo? Então, agora nós vamos conhecer mais a fundo nossa estrutura óssea. Então, a gente possui ossos, mas é como uma estrutura no nosso corpo, né? Uma estrutura óssea que a gente depende dela, né? Então, vamos prosseguir conhecer um pouquinho mais sobre a nossa estrutura óssea. Então, a estrutura óssea, o osso, é formado por matriz óssea e por 3 tipos de células. Essas células são imprescindíveis para os ossos se formarem e manter-se fortes.
fortes, né? Então, o primeiro, os osteocitos, que se situam dentro da matriz óssea, e os osteoblastos, que produz a parte orgânica da matriz. E ainda temos os osteoclastos, que participam da remodelação óssea, ou seja, esses três ossos, osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, são essenciais para manter o osso firme, para manter o osso com uma qualidade, para assim poder proteger nossos órgãos, podermos caminhar, para o osso não quebrar, e assim sucessivamente. Então, agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada uma das estruturas ósseas que comentei anteriormente, né? Então, as três estruturas ósseas, né, que é osteocitos, osteoblastos e osteoclastos, né? São os três principais nutrientes para o osso, né? Primeiramente, o osteocitos. O que o osteocitos faz para o nosso osso? Como ele protege o nosso osso, né? O que ele oferece para o nosso osso, né? Os osteocitos estão dentro da matriz óssea. Há comunicação entre os osteocitos por onde passam pequenos íons. Essa característica é essencial para a manutenção da matriz. Quando essa célula morre, há reabsorção pela matriz. Ou seja, ele faz um canal, né? O osteocitos, ele limpa a matriz, né, do osso. Ele deixa o osso fortificado, né? Agora vamos conhecer os osteoblastos. Os osteoblastos são responsáveis pela produção da parte orgânica da matriz, ou seja, o colágeno, né, tipo fosfato, né, tipo 1, proteoglicanas e glicoproteínas, concentram fosfato de cálcio e participam da mineração óssea na formação da matriz, ao redor do osteoblasto. E quando não está calcificado ainda, chama-se osteoide. Cabe aqui salientar que diversos hormônios e outros sinalizadores, estão ligados ou relacionados com a atividade dos osteoblastos. Então, ele é uma ajuda mais, né? É um cálcio, um colágeno para que fortifique mesmo o nosso osso, deixe ele forte, né? E o próximo, o último, o osteoclasto. O osteoclasto, ele é uma célula gigante, né? São várias células gigantes, intensamente ramificadas. Elas secretam para dentro da matriz óssea íons, né, de hidrogênio, colagenagem e hidrolases, digerindo a matriz óssea e dissolvendo os cristais de sais do cálcio. Então, ele ajuda na manutenção do cálcio. Ele protege o osso e deixa ele firme para a gente ter a firmeza e a proteção que precisa, né? Então, a atividade dessa célula é comandada pela calcitonina e paratormonina. Então, ele é muito importante, são nomes difíceis, mas que são muito importantes para nosso conhecimento, né? Então, prosseguindo. E por fim, a matriz óssea, ela é uma substância do tecido ósseo, onde encontramos lacunas que
alojam os osteocitos. Ela é constituída por uma parte inorgânica e outra parte orgânica. A parte inorgânica é principalmente constituída por íons de cálcio e fosfato, mas podemos também encontrar íons de potássio, magnésio, citrato, sódio e bicarbonato. O cálcio e o fosfato formam cristais que estudos de difração de raio-x mostram ter uma estrutura de hidroxiapatita. Então, é no raio-x que vemos elas, né? A parte orgânica da matriz é constituída por grande quantidade de fibras colágenas do tipo 1, 95%, e uma pequena quantidade de glicoproteínas e proteoglicanas, que seriam os outros 5%, né? A dureza e a resistência do osso deve-se à associação das fibras colágenas de tipo 1 com hidroxiapatita. Então, é essencial para que haja uma resistência do nosso osso, né? Então, essas são as estruturas ósseas e suas características e funções. Podemos ver que são muito importantes para a nossa saúde. Sem a coordenação do funcionamento de ambas, não teremos uma saúde boa, o que acarretará em doenças, né? Então, a partir de uma interligação de todas elas, da ajuda que elas dão para todo o membro, para todo o osso, para todos os ossos, é que a nossa saúde vai ficar boa. A saúde do osso vai ficar boa para nos protegermos, para proteger nossos órgãos, para proteger a nossa vida. É essencial. Como um osso pode fazer tanto, né, para um ser humano, mas o osso é essencial. Sem osso não caminhamos, sem osso não nos protegemos, né? O osso é uma proteção, é uma capa de proteção para nossos órgãos, então é essencial. Se o osso não tiver com uma saúde boa, se o osso não tiver bom, ele vai quebrar, ele vai ter desgastes, né? Então, prosseguindo. A partir dessas doenças é que o osso vai ficar doente, né? Então, agora vamos conhecer um pouco sobre as formas dos nossos ossos, né? Como são as formas dos ossos. Então, as formas dos nossos ossos podem ser longos, curtos ou chatos, né? Os ossos longos apresentam o comprimento maior que a largura e a espessura. Exemplo, nosso temos o osso da coxa, o húmero, o osso do braço, que é o húmero, e a tíbia, um osso dos ossos da perna, né? Um osso da nossa perna, né? Os ossos curtos apresentam comprimento, largura e espessura quase iguais. Exemplo, a patela, antigamente conhecida como rótula, osso do joelho, que seria os ossos do corpo, que alguns deles como os ossos das mãos, e do tarso, alguns dos ossos do pé, né? São alguns dos ossos curtos. E os ossos chatos são relativamente finos e chatos. Um dos exemplos é a escápula, osso situado na região do ombro, as costelas e alguns ossos do crânio também, que são chatos, né? Classificados como ossos chatos. Agora que conhecemos um pouco sobre a forma de nossos ossos, vamos conhecer um pouco mais sobre algumas doenças que podem existir nos ossos. Como eu estava explicando anteriormente, né?
existem doenças dos ossos e quando o nosso osso não vai bem, quando o nosso osso não está bem, quando o nosso osso falta cálcio, falta fibra, falta alguma resistência, alguma doença vai ter nele. A nossa saúde, a saúde do nosso osso não vai ficar legal, não vai ficar bem. Então vamos conhecer algumas doenças dos ossos, né? Os ossos ou o próprio esqueleto humano podem apresentar diversas patologias e são suscetíveis a lesões, né? Ou doenças, né? As mais comuns são os traumas físicos e as doenças degenerativas, como algumas delas, escoliose, lordose, cifose, ou a perda de minerais conhecida como osteoporose, né? É bem conhecida a osteoporose, né? Essas são algumas das doenças que a gente pode ter no nosso osso, né? Pode prejudicar o nosso osso. O câncer ósseo é menos comum, mas, sendo seus tipos mais frequentes, o osteosarcoma, o tumor de Ewing, o fibrosarcoma e o condrosarcoma. Então, são esses alguns dos cânceres que podem causar, né, no osso, né, podem prejudicar o nosso osso. A diminuição de massa óssea é chamada de osteopenia, que caracteriza-se pela diminuição de sais e cálcio e fosfato nos ossos, né? Então, são alguns quesitos muito importantes, né? Se o nosso osso não vai bem, alguma dessas doenças podem ocasionar nele, né? Então, essas são algumas das doenças que podem prejudicar os ossos, mas possuem ainda muito mais doenças, né? A questão é aqui que eu quero colocar. Os ossos são muitos, conhecemos muitos deles hoje, né? Mas não conhecemos todos eles, né? Mas já deu para ter uma noção do que eu falei até agora, que o nosso osso, ele é muito importante, ele é essencial para a nossa sobrevivência. É muito importante que vocês percebam a grandeza do osso em nosso corpo, a função que o osso tem no nosso corpo. Então é muito importante que vocês guardem isso. O osso é a nossa proteção. Por isso é muito importante se alimentar bem, fazer exercícios corretamente, para que aí não haja um desligamento do osso, até a quebra do osso, um desgaste do osso, porque a nossa saúde depende do osso. E hoje é muito complicado, doenças do osso, é muito complicado a cura. Então é muito importante que vocês não só conheçam os ossos, mas que vejam a importância que o osso tem em nosso organismo, em nosso corpo, na proteção do nosso corpo. Então eu queria deixar para vocês essa fala, que é muito importante a gente proteger o nosso corpo, em geral, a nossa saúde. Mas o osso também faz muita parte assim, da proteção, né? Da proteção dos nossos órgãos, do nosso cérebro, do nosso crânio, né? Então eu quero que fique essa fala para vocês, né? Não vale a pena só conhecer os nossos ossos, mas protegê-los, né? Então, por hoje é isso. Chegamos ao fim de nossa aula, espero que eu tenha lhes ajudado a entender e a conhecer um pouco mais sobre nossos ossos, né? Sobre o sistema esquelético. Espero que esse conhecimento tenha vindo a somar para com vocês. Obrigado e até a próxima aula ou vídeo.